Fala pessoal, sejam bem-vindos ao Didática Tech. Nessa aula nós vamos aprender a criar histogramas aqui usando Python e usando o Pandas, dando continuidade às nossas aulas do Pandas. Eu vou usar aqui o mesmo conjunto de dados que a gente já vem trabalhando nas últimas aulas. Por acaso tu não sabe como importar esses dados aqui, não viu as outras aulas, vou deixar recomendado aqui o vídeo em que eu mostro como utilizar esse arquivo, como abrir esse arquivo aqui, tá certo? Ok, então aqui uma vez que a gente já tem esse arquivo carregado e já podemos visualizar esse arquivo, agora a gente vai criar o nosso histograma. O que é um histograma? Histograma é um gráfico de barras, tá? Eu vou criar ele aqui e vai ficar bem fácil, eu vou poder explicar como que funciona. Para poder, como ele é um gráfico, eu vou utilizar aqui uma biblioteca, tá? Vou importar aqui uma biblioteca do Matplotlib, tá? Então, não precisa se preocupar muito agora com essa biblioteca, porque eu vou entrar em mais detalhes nas próximas aulas sobre ela. Então, por enquanto, vocês podem só copiar aqui o que eu estou escrevendo, tá? Então, aqui eu importei, ó, vai ser o matplotlib.pyplot, vou importar isso com o apelido de PLT, que vai ficar mais curto, né, para escrever. Depois, nas próximas aulas, eu vou explicar direitinho que biblioteca é essa, a gente vai explorar ela um pouco mais. É uma biblioteca criada para fazer gráficos, tá? Então, eu vou aproveitar nessa célula aqui e vou só rodar essa biblioteca, para ficar importado aqui certinho. E agora a gente já pode criar o nosso histograma, tá? Usando o Pandas. Então, a gente vai utilizar aqui a nossa variável dados, né? Que é onde a gente carregou os arquivos. Ela já é uma variável aqui que está no tipo Pandas, por quê? Porque a gente abriu ela por meio do comando do Pandas aqui, né? Então já está salva essa variável aqui. A gente já está utilizando o Pandas. Então agora, como a gente está utilizando o Pandas, a gente pode usar aqui uma função do Pandas chamada hist. Tá? Então aqui eu fiz uma chamada à função, estou aplicando ela na minha variável aqui, que a gente abriu com o Pandas. Dentro dessa função eu vou especificar agora aqui os parâmetros, tá? Então eu vou dizer, vou colocar aqui qual é a coluna, então eu escrevo aqui column, e agora aqui eu coloco entre aspas qual o nome da coluna que eu estou interessado. Então eu vou criar um histograma dos dados de alguma coluna específica. Então vamos escolher uma coluna aqui, vou pegar aqui a coluna age, tá? Para ver como as idades estão distribuídas. Aí agora é só informar quantas barras a gente quer. Então aqui a gente bota bins, e daí agora a gente diz quantas barras a gente quer. Eu vou colocar aqui 10 para começar, tá? E para visualizar o gráfico, a gente vai colocar aqui o comando plt.show, tá? Então a gente já importou aqui, né, o matplotlib.pyplot como o apelido do PLT, e agora eu vou usar aqui o comando show para mostrar o gráfico para mim. Então eu vou criar o histograma aqui, usando o pandas, e vou mostrar aqui o gráfico, né, usando o matplotlib, tá? Então se a gente rodar essa célula aqui, ele vai criar aqui esse gráfico para a gente, tá? E aqui está o nosso histograma criado. Então, o que é um histograma? Um histograma ele é um gráfico que mostra quantas vezes determinados valores ocorreram, tá? É uma distribuição de frequências. Então, aqui, ó, esse gráfico aqui é um gráfico bem grande, né? É um dataset bem grande, tem muitos dados. A gente está olhando aqui as idades dos atletas que participaram das Olimpíadas, né? Então, aqui vamos imaginar o seguinte, ó. A idade das pessoas a gente já sabe aqui, né, que varia de 0 a 100, por isso que esse gráfico foi construído de 0 a 100. Nas Olimpíadas, não sei, não me lembro de cabeça qual é a idade mínima, talvez seja 12 anos, não sei. E aqui, a idade máxima também, tem pouca gente aqui acima de 80 anos, provavelmente, né, que tenha participado de Olimpíadas. Então, dá para ver claramente que boa parte das idades estão concentradas, boa parte dos atletas estão concentrados nessa faixa de idade aqui, ó, mais ou menos no meio aqui, por volta dos 20 anos, certo? É a idade mais comum dos atletas participarem de Olimpíadas. Como é que funciona um gráfico de histograma? Eu vou usar uma calculadora aqui para mostrar com calma como se calcula um gráfico de histogramas. Aqui vamos imaginar que as idades dos participantes das Olimpíadas estão variando aqui entre 10 e 90 anos, tá? Vamos imaginar que 90 anos é a idade máxima e 10 é a idade mínima, tá? Se for esse o caso, tá? Não sei de cabeça se realmente é isso, mas vamos supor que se for, já vai dar uma aproximação boa. Se for isso, significa que tem uma variação de 80, que a gente tem um intervalo aqui, né, um range de 80 números aqui, né, para criar o nosso histograma, desde o ponto 10 até o ponto 90. Tá? Então são 80 aqui, é o tamanho da nossa variação. E a gente está criando 10 barras, olha só. Eu estou criando 10 barras. Então, o que significa isso? Significa que se minha variação vai de 10 a 90, ou seja, tem uma variação de 80, e estou criando 10 barras,
Então quer dizer que cada barra vai ter um tamanho de 8, tá? Como assim um tamanho de 8? Quer dizer que eu vou pegar aqui, vamos dizer que o 10 é o ponto mínimo aqui. Eu vou pegar aqui do ponto 10, somar 8, então de 10 até 18, tá? Então aqui da idade de 10 anos até 18 anos, quantos atletas tiveram essa idade? Então aqui o gráfico está mostrando em torno de 20 mil atletas, ó. Em torno de 20 mil atletas participaram das Olimpíadas, né, desde lá 1800 e pouco até o ano 2016, se não me engano, que é esse conjunto de dados aqui mostra, né? Os atletas que participaram de Olimpíadas em todos esses anos em que teve essas competições variaram de uma idade de 10 anos até 18 aqui, ó, foram 20 mil atletas, de 10 até 18 anos, foi a primeira barra. Depois a próxima barra vai ir de 18 até 26 mais ou menos, né? Porque no caso seria 18 mais 8, a próxima barra também tem um tamanho de 8. Todas as barras têm um tamanho de 8, daqui até aqui é um tamanho de 8, daqui até aqui é um tamanho de 8, né? Olhando na horizontal aqui, ó, esquece a vertical, ó. Daqui até aqui é um tamanho de 8, daqui até aqui é 8 também. Então o tamanho das barras aqui no caso seria 8, né? Se de fato a variação for de 10 até 90 anos. Então aqui, a gente parou aqui, né? 18 anos, então de 18 até 26. Quantos atletas, né? Tem de 18 até 26 anos. Aí tá aqui, ó. Tem mais de 160 mil atletas que estão nessa faixa entre 18 e 26 anos. A grande maioria está contida nessa faixa. Tem muitos atletas aqui. Depois a próxima faixa que seria de 26 mais 8, né? Então 26 até 34 anos. Entre 26 e 34 anos aqui tem cerca de 60 mil atletas. Depois a gente avança aqui, de 34 até 42 anos, né? Tem menos de 20 mil atletas já bem menos atletas. E assim a gente vai indo. Então o histograma ele faz isso. Ele pega um range, né? Um tamanho total que a gente está analisando, divide esse tamanho total pela quantidade de barras que a gente quer criar, e a partir disso ele vai contabilizar quantas ocorrências tiveram para cada grupo aqui. Então a gente pegou aqui um grupo de 8 anos, né? Então de 10 até 18, quantas ocorrências tiveram? Depois de 18 até 26, quantas ocorrências tiveram? Então o histograma ele sempre vai fazer isso, não importa qual variável a gente está analisando, ele vai subdividir aqui o nosso tamanho, né? Nosso espectro aqui que a gente está analisando, numa quantidade de barras, e a partir disso ele vai contabilizar quantas vezes cada um apareceu, tá? Deu para ver aqui já que talvez apenas 10 barras seja pouco para mostrar como realmente está a distribuição. Se eu aumentar o tamanho de barras aqui, ó, o que vai acontecer? Vamos pensar primeiro antes de construir. Vou botar aqui agora para criar 100 barras, tá? O que aconteceria? Bom, eu já sei que eu tenho 80, do tamanho aqui da minha variação vai de 10 até 90, então é de 80, certo? Então, se eu construir 100 barras, cada barra vai ter um tamanho de mais ou menos 0,8, né? Ou seja, a primeira idade vai ir de 10 até 10,8, né? Então, de 10 a 11 anos vai ser pouca gente, né? Também aí vai variando mais ou menos de 1 em 1 praticamente, né? Então, isso vai dar uma amostragem bem melhor aqui para a gente observar como os dados são distribuídos, porque a gente vai pegar pedaços cada vez menores. Olha só o que aconteceu aqui. Por que está um pouco poluído? Apenas 10 barras não era bom. Porque aqui, ó, imagina que a primeira barra foi de 10 até 18. 18 anos, eu acho que tem bastante atletas que têm 18 anos. Mas 11 anos, 12 não muitos. Porém, estão todos aqui na mesma faixa, ó, porque essa faixa vai de 10 até 18. Então ele contabilizou todo mundo aqui que está nessa faixa. Mas provavelmente o pessoal aqui de 18 anos, 17, 16, sejam bastante atletas. Só que daí tá somando aqui com os atletas que não tem muito, né? Aqui, que no caso são a idades menores, mais baixas. E isso está poluindo um pouco aqui esse dado. A gente pode imaginar que tem bastante gente aqui com 12 anos, com 11 anos, quando na realidade não. Na realidade, o pessoal de 18 anos é que está somando aqui para chegar nesses 20 mil. Então, criando 100 vai ficar melhor, porque aí vai subdividir melhor, vai dividir o pessoal que tem 11, o pessoal que tem 12, vai subdividir bem melhor aqui a idade de cada um. Vamos ver o que acontece aqui se eu rodar esse gráfico, olha só. Agora deu para ver que mudou bastante, ó. Cada barrinha ficou bem menor, ó. O tamanho de cada barra aqui é um pouco menor do que uma unidade, né? E agora deu para ver bem melhor como é que está essa distribuição, olha só. Aqui, ó, bem perto de 10 anos, aqui realmente são bem poucas pessoas, e quando se aproxima aqui de 20, na faixa de 16, 17, 18 anos, dá para ver que são bem mais atletas que têm essa idade, ó. E aqui a gente tem um pico, aqui um máximo na faixa de 20 e poucos anos aqui, né? Atinge um máximo. Dá para ver que a grande maioria dos atletas está contida nessa faixa aqui, entre 20 e 25 anos, talvez, né? A grande maioria está contida nessa faixa, e depois, à medida que a idade vai aumentando, já rapidamente já vai diminuindo a quantidade de atletas, né? E essa curva aqui,
se assemelha muito a uma distribuição normal, né? Que a gente falou aqui numa aula no curso de matemática para machine learning, eu expliquei lá o que é uma distribuição normal, vou deixar relacionado aqui também nesse vídeo, tá? A gente pode ver aqui que a distribuição de dados aqui de atletas que participaram das Olimpíadas se aproxima bastante de uma distribuição normal. Então, espero ter ficado claro já o que é um histograma. Ele basicamente conta a quantidade de ocorrências, criando faixas, né, de valores. E quanto mais eu aumentar aqui, mais granular vai ficar essa distribuição, né? Mais precisa vai ser. Em geral, eu gosto de analisar 100 barras, né, dependendo da quantidade de dados, é claro, mas 100 barras já costuma mostrar bem como está a distribuição, tá? Para a maioria dos casos. Vamos pegar aqui mais um exemplo, uma outra coluna aqui. Vamos pegar a coluna peso, tá? O peso dos atletas. Vou colocar aqui então no lugar de altura. Agora nós vamos analisar o peso dos atletas e vou deixar 100 barras também. Vou botar para rodar agora aqui, ó. Agora ele está analisando aqui como está a distribuição dos pesos dos atletas, tá? Então aqui a gente pode ver aqui que é a mesma coisa, distribuição de frequências. Ó. Então aqui tem determinados intervalos aqui e ele calcula quantos atletas possuem aquele peso que está nesse intervalinho aqui. Tá? Então o conceito de histograma ele é sempre o mesmo, é um gráfico de barras, sempre vai ter um intervalinho onde ele vai contabilizar quantas ocorrências tiveram para aquele intervalo pequeno. Né? E se eu diminuir aqui o tamanho das barras, né, vai ser intervalos maiores, né? Então vai ficar menos granular, né? E geralmente quando tem poucas barras ele não mostra tão bem como está a nossa distribuição, né? Como eu já vim comentando aqui antes. Aqui se a gente for observar esse gráfico, ele também se assemelha a uma distribuição normal, com algumas imperfeições aqui, talvez pelo fato de o peso estar misturando atletas masculinos e femininos, né? Então isso pode estar distorcendo um pouco, porque se fosse uma distribuição de atletas masculinos num gráfico e de femininos no outro, provavelmente cada um deles teria uma distribuição normal também, mas quando juntos os dois acaba ficando aqui uma pequena divergência, né? Aqui a gente tem aqui um pico aqui, depois um outro pico aqui. Talvez separando os atletas masculinos e femininos, ficasse duas distribuições normais mais aproximadas, tá? Então o objetivo dessa aula era explicar o que é um histograma, para que serve, né? E como ele nos ajuda a visualizar como os nossos dados estão distribuídos, tá? O conceito é bem simples, né? O código é muito simples e tem muita coisa, né, em Python e no ramo do Machine Learning, análise de dados, que o código é muito simples, mas a gente tem que saber aquilo que a gente está fazendo, a gente tem que conhecer o conceito por trás, né? E o código, na realidade, não é muito complicado. Aqui, só lembrando, né, esse código ele serve para a gente está utilizando dentro do Pandas, tá? Então esse aqui é o comando hist aqui, a função hist, ela é uma função que existe dentro do pacote Pandas. Aqui, no caso, a minha variável dados, né? Ela está dentro do pacote Pandas, foi construída a partir do Pandas, então eu posso utilizar aqui a função hist. Mas se isso aqui tem que tomar cuidado, porque às vezes o aluno não se dá conta disso, aí ele tem um array lá, por exemplo, né, construído com um NumPy, e ele quer construir um histograma desse array para ver como está a distribuição dos dados daquele array, e ele tenta usar daí a função hist. Não vai funcionar porque hist tem que estar no comando Pandas, tem que estar no pacote Pandas, tá? Se tu quiser criar um gráfico de um array, até vou colocar aqui embaixo, tá? Quiser anotar aí, mas de um array, vai ter que usar daí, pode usar a própria função do matplotlib aqui, pode botar plt.hist. Aí aqui dentro tu vai colocar o nome do array, tá? Vou botar aqui o nome do array, que no caso aqui seria a variável. Então o nome da tua variável que tu criou, que é um array do NumPy, tu bota aqui o nome da tua variável, vírgula, e daí tu informa aqui quantas barras, bins, aí tu bota aqui, por exemplo, 100, tá? Então com esse código aqui, ó, se já tiver importado aqui o matplotlib, que a gente fez aqui, e com o PLT, né, claro, aqui eu tô usando o PLT. Daí sim tu pode chamar a função hist e passar aqui o nome do teu array e informar quantas barras, aí ele vai criar esse mesmo histograma aqui, só que daí para o teu array, tá? Então aqui no caso, se estiver trabalhando com um array, tu usa esse código aqui, e se estiver trabalhando com o Pandas, né, um dataset no Pandas, aí tu vai usar essa outra função aqui, tá? Tem que entender bem aqui, quando tá vindo de pacotes diferentes, tem que usar funções diferentes, tá certo? Então, gente, para essa aula era isso, e a gente se vê já na próxima aula aqui do nosso curso de Python para Machine Learning. Até mais!